Se você não consegue se conectar com ninguém, você acha que tá falando com todo mundo, mas no final das contas não tá falando com ninguém. Se você às vezes finge que tem uma comunidade, mas essa comunidade ela não existe. Se tu não consegue entender como conecta a experiência do cliente, porque tu não sabe quem é esse cliente, fica aqui nessa live que eu vou te explicar como fazer isso. Meu nome é Catarina Rutter, eu sou especialista em criar estratégias, sou uma estrategista de experiência. E nessa live de hoje eu vou te falar como é que a gente vai criar uma manada, como é que a gente vai olhar para isso, para que pessoas se conectem mais contigo, com o teu negócio e, consequentemente, comprem mais de ti. A gente tá aqui no Café com as Leoas, que é um evento que acontece todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, no meu Instagram, e posteriormente eles vão pro YouTube. Então, fica aqui para assistir esse conteúdo, para entender como é que tu vai encontrar a tua manada. Sejam todas muito bem-vindas quem tá entrando aí. E o nosso objetivo hoje é trazer para vocês alguns pontos relacionados a isso. Então, vamos lá. Eu tô bem animada em entregar essa live, porque eu acho que ela pode trazer vários insights aí para vocês. Acho que eu vou até ali pra parte da rua. Não, vou ficar aqui. Bom, vamos começar entendendo o seguinte. Quem aqui já olhou pra sua comunidade e pensou, caramba, eu não tenho uma comunidade. A minha comunidade, ela não existe. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô conversando com todo mundo, mas afinal dos contas eu não tô conversando com ninguém. Eu tô totalmente perdida. Bom, normalmente quando isso acontece é porque dentro da nossa estratégia de negócio, da nossa comunicação, a gente não olhou para a experiência do nosso cliente. Só que a gente não olhou para a experiência do nosso cliente porque a gente não sabe quem é esse cliente. E pode parecer um pouco óbvio, mas muitas vezes a gente não tem essa estratégia bem elaborada. E é o que a gente vai falar aqui hoje. Tô esperando o pessoal entrar. Oi, Conceição, oi, Miriam, Thay, meninas, tudo bem? Para que a gente consiga fazer isso. Oi, Cíntia. Bom dia, mulherada. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de comunidade, a gente tem que entender o que significa comunidade. E a gente fala aqui, né, de manada e tal. Bom dia, Gabi. Bom, a gente tem que entender o que quando a gente... Vamos pensar estrategicamente na coisa, tá? Eu vou trazer um exemplo pra vocês, eu quero que vocês entendam ele. Vamos supor que vocês vão organizar um churrasco, tá? Um churrasco, que legal, vou organizar um churrasco. Aí vocês estão lá vendo os cortes da carne que vocês vão colocar, como é que vai ser o tipo de sei lá, qual vão ser as entradas, que tipo de linguiça, salsichão, coração, beririas, coisas que vão num churrasco. E aí você chega com uma pessoa e convida ela pra ir no churrasco. Aí a pessoa fala, que legal. Aí vocês começam a falar com essa pessoa e vocês dizem assim, então, tu prefere picanha ou costela? Eu vou te trazer aqui mal crua ou bem passada? Mal passada ou bem passada? Só que a pessoa, ela é vegana. Ou seja, vamos supor que vocês foram num lugar de carnes e compraram a carne mais cara, R$200 o quilo da carne. Só que essa carne, ela não vai estar suculenta, saudável, gostosa, desejável pra pessoa que é vegana. Bom dia, maravilhosos. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Rosi. Bom dia, Marli. Bom dia, meninas que estão entrando. O que acontece? Fiquem aqui, gente. Quando a gente não entende pra quem a gente fala, a gente nunca vai conseguir criar uma estratégia que seja condizente com isso, certo? Porque é a mesma coisa que oferecer churrasco para vegano, carne para vegano. Pode ser a melhor carne do mundo, pode ser o melhor produto do mundo, pode ser a melhor estratégia do mundo, mas não vai dar certo, porque essa pessoa não vai querer comprar essa carne. Vamos supor, a Mônica entrou agora, a Tereza também. A Tereza e a Mônica, elas vão fazer um piquenique no parque. Aí, beleza. Aí elas vão fazer um piquenique no parque e tal, e estão organizando. Aí, a Mônica fala o seguinte, então tá, eu vou levar os doces e a Tereza leva os salgados. Cada um vai levar uma parte. Que beleza. Só que aí a Mônica vai lá e escolhe um bolo, então uma torta, sei lá como é que vocês chamam na cidade de vocês, mas que tem um recheio de abacaxi. E a Tereza é alérgica a abacaxi. Só que a Mônica foi na loja mais legal da cidade dela, comprou o produto melhor do mundo, investiu lá um absurdo naquela torta, aquele bolo de abacaxi. Só que não vai fazer diferença porque a Tereza não pode comer.
Aí a Tati chegou nesse piquenique. E aí a Tati falou, mas então deixa que eu levo aí os que a gente vai beber. Os vinhos, os espumantes, coisas que a gente vai beber pro nosso piquenique. Maravilha. Só que daí, a Tati leva lá e a Mônica diz assim, ai, muito obrigada. Aí a Tati vai na loja de bebidas e tal e escolhe um vinho muito maravilhoso. O vinho mais diferentão e não sei o que ela investiu lá nesse vinho. Só que daí ela chega no piquenique e a Mônica fala o seguinte, ai, que legal, mas eu não bebo. O que eu quero trazer com vocês nessa relação? Não adianta a gente levar uma coisa para uma audiência que não consome aquilo que a gente está oferecendo, por melhor que a nossa coisa seja. Ou seja, o ponto principal aqui é a gente entender com quem a gente está falando. Por exemplo, eu, Catarina, defendo a experiência do cliente. Se está fazendo sentido para vocês, se está fazendo, manda uns corações aí, gente. Mandem os corações. Ah, eu quero fazer uma pergunta aqui, ó. Quem é leoa, quem já assistiu essa aula, essa live, me manda um leãozinho. E quem é gatinha que tá chegando agora, manda um gatinho. Quem tá chegando agora, manda um gatinho. Quem tá aqui há mais tempo, manda uma leoa. Só pra eu entender quem são vocês, como é que vocês estão, quanto tempo vocês estão aqui. Bom, então, muitas vezes, a gente olha e não constrói a nossa manada. Porque a gente oferece o churrasco pra vegano, o bolo de abacaxi pra quem não come abacaxi, a bebida alcoólica pra quem não bebe, e por aí vai. Só que quando eu falo isso, obviamente é simples de entender. Só que muitas vezes a gente faz isso pro nosso cliente. Porém, tem um ponto fundamental aí. Mas, Cata, então eu tenho que entender todo mundo que compra de mim e tudo mais? O ponto principal aqui é tu entender como é que você funciona, como é que o seu negócio funciona, como é que as coisas são pra ti. Por quê? Olhem só, o rolê. Então quer dizer, Catarina, que se eu... Temos gatinhas chegando, sejam bem-vindas. A questão é a seguinte, então peraí, se eu bebo, eu vou colocar na minha comunicação que eu bebo, nenhum cliente meu pode beber? Não, não é isso. Ó, vamos lá. Se eu vou fazer um churrasco e eu sei que uma dessas pessoas lá não come carne, ou a pessoa ela se conecta comigo e me explica, nossa, eu quero muito nesse churrasco, mas eu não como carne. Eu consigo me preparar pra ter os legumes dessa pessoa pra ela comer no churrasco. Ou a pessoa consegue se preparar pra isso. Não, existe um alinhamento de expectativas. E aí a gente consegue ter muito mais resultado no nosso processo. Isso tudo é uma base de experiência do nosso negócio. Quem aqui de vocês trabalha no mercado digital? Me digam aí. Quem trabalha no mercado digital? Vou pegar uma água, gente. Eu tô morrendo de sede. Vou levar vocês pra pegar água. Gente, água vai fazer barulho porque é o gás do negócio, tá? Ó. Quem aqui trabalha no mercado digital? Ó, tá, beleza. Quem mais? Quem mais aqui trabalha no mercado digital? Prestem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Estou começando, eu acho que é. Tá. Quando a gente entra no mercado digital, a maioria de nós que tá no mercado digital, ela não entende, principalmente no mercado de infoproduto. As pessoas não entendem que a gente tá vendo uma fase onde existe muito mais gente no mercado. E aí a única coisa que as pessoas falam é, nossa, o mercado está saturado. E eu não acredito em mercado saturado. Eu acho que sempre vai ter espaço para pessoas que fazem coisas boas e diferentes. E que pensem na estratégia do seu negócio. Então, quando a gente tá no mercado digital, a coisa que a gente menos olha é a experiência do nosso cliente. Aí vocês vão dizer, não, Cata, eu olho sim. Analisa o teu negócio. Quantas vezes tu fez uma pesquisa para entender os hábitos e comportamentos da tua audiência? Quantas vezes tu parou e olhou assim, para minha comunidade isso faz sentido? Ou tu pelo menos começou a entender quais eram os pontos de conexão com essas pessoas. Quantas vezes tu olhou, por exemplo, quem faz curso online, para a estrutura do teu curso? Tu tentou, e não é só a gamificação é um pedacinho. Quantas vezes tu olhou para todas as etapas do teu curso e entendeu como é que o teu aluno ia ter resultado nesse curso? Quantas vezes tu pensou na estrutura de cenário do teu produto? Quantas vezes tu criou estratégias condizentes com os resultados? Quantas vezes tu engajou as pessoas através de pequenos desafios? Tudo isso tá conectado
ao resultado do teu negócio. Só que muitas vezes a gente não olha pra isso. Quando a gente não olha pra isso, se eu só botar no meu celular, peraí, vai ficar a coisa, só vou botar no... Voltei, senão as pessoas vão ficar me ligando. Ou seja, quando a gente não olha pra isso, o nosso negócio, ele não tem resultado como deveria ter. Porque a gente não tá... Super sentido, show. Porque a gente não tá conectando as pontas. A gente tem que entender e aprender a conectar as nossas pontas. Essa base vai fazer com que a gente comece a criar uma comunidade, uma manada, pessoas que olhem pra gente e que tenham valores similares. Só que o que acontece? Como é que eu vou... A Rita entrou aqui agora na nossa live. Beleza. A Rita entrou e aí a Rita vai falar o seguinte... Ah, Cata, mas eu tô tentando criar minha comunidade. Só que muitas vezes ela não olhou pra ela e entendeu o que faz sentido. E ela não tem aquela postura, eu tô usando um exemplo, tá, Rita? De defender as coisas que são prioridades na vida dela. E aí, a gente treme na base, digamos assim, e a gente começa a não demonstrar todo o potencial que a gente tem de conexão com o nosso cliente. Como assim, Cata? Bom, vamos supor que eu tô olhando pra um monte de vinho aqui, porque eu tô mudando os negócios aqui, eu tô olhando um monte de garrafa de vinho aqui. Aí vamos supor que, beleza, eu tomo vinho. Aí eu trago na minha comunicação, de noite, sei lá, uma taça de vinho. Só que daí eu encontro com alguém num evento, numa palestra, qualquer coisa, a pessoa fala assim, ah, pois é, porque eu acho que beber não é legal e não sei o que, não sei o que lá. Aí, nesse momento, ao invés de dizer, e eu não tô fazendo analogia ao álcool, nada disso, tá? Só tô falando de uma situação. Aí, ao invés de falar, ah, pois é, eu acho que o álcool de maneira demasiada, ele não faz bem e tal, mas eu acho que eu curto no final do dia, às vezes tomar uma taça de vinho, sei lá o quê. Ao invés de eu falar isso, o que eu crio? Eu não me posiciono, eu falo, ah, pois é. E às vezes, assim, o ficar neutro, dependendo do caso, tá tudo bem. O problema é quando eu vou na onda da pessoa. Aí eu falo, não, pois é, beber é ruim. Só que eu vou lá e tomo uma taça de vinho eventualmente à noite. Ou seja, quando eu não crio o meu posicionamento, quando eu não trago coerência nas minhas palavras, nas minhas atitudes, eu faço com que as pessoas se desconectem de mim. E aí tem um ponto que é o seguinte. Tu pode ser muito quente, ou tu pode ser muito frio, mas nunca seja morno. Vocês sabem o que isso significa? Tô com um negócio na garganta. Ou seja, bom dia, Ale, bom dia, Sandra, bom dia, Sabrina, bom dia, Elis, Tereza, gente. Ó, esse é o ponto. Eu posso dizer assim, vamos pensar o seguinte. Às vezes, quando a gente vê um youtuber, alguém muito famoso nesses negócios e tal, tu fala assim, caramba, essa pessoa... Só que aí tu vai entrar, a pessoa tem um posicionamento. Ela fala assim, sei lá... eu vou me tatuar inteiro. Vamos supor, vamos pegar exemplo só para ficar mais fácil de entender. A pessoa gosta de tatuar inteiro e ela defende o posicionamento de tatuar o corpo inteiro. Aí vai vir uma pessoa e vai dizer o seguinte, nossa, quem se tatua por fora é porque não tem nada por dentro. Eu sei disso porque quando eu fiz a minha tatuagem eu ouvi isso, né? Gente, olha na minha tatuagem, tá? E aí eu ouvi isso. Nossa, quem tatua o corpo é porque por dentro está vazio. Aí o youtuber vai lá e fala, não, é que eu me tatuei porque eu tô passando um momento tenso, não sei o quê. Mas a pessoa não defende a causa dela. O que vai acontecer? Ela não cresce. Quando a galera cresce é que existe um posicionamento, existe uma postura, existe algo que eu defenda. Independente do que for, eu vou continuar defendendo isso. E não é um ponto extremamente importante, presta atenção aqui. Não é fazer apologia aquilo o tempo inteiro. Por exemplo, sei lá, foi num jantar de amigos, sei lá quais. E as pessoas não estão falando sobre, sei lá, tatuagem. E aí do nada você vai falar assim, não, porque eu acredito que tatuagem é isso. Não, cara, respira fundo aí. Não é ficar fazendo apologia o tempo todo ou querer catequizar as pessoas o tempo todo. Não é sobre isso. Mas sempre que tiver a oportunidade, não ficar indo contra o teu posicionamento. Esse é o ponto fundamental de conexão com as pessoas. Porque as pessoas gostam... Tem um negócio que assim, eu falo pros meus amigos. Se gosta, me diz. Não gosta, também me fala. Eu não gosto de pessoas que tá tudo bem o tempo todo. Porque inconsciente, dentro da pessoa não tá tudo bem o tempo todo. Tu fala assim, vamos comer sushi? Vamos. Vamos comer massa? Vamos. Vamos comer não sei o quê. Porra, o que você quer comer? Qualquer coisa. Não existe qualquer coisa. Sabe, então... Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Quem gosta de tudo, não gosta de nada. Quem aceita tudo é morno. E pessoas mornas não se conectam com ninguém. Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Vocês já, obviamente, sabem disso. Vocês me acompanham aqui. Eu falo bastante. Eu tenho um posicionamento mais quente. E tudo mais.
O meu marido, o Pedro, ele é uma pessoa muito mais introspectiva. Ele tem um posicionamento muito mais frio. Mas ele tem a postura dele em todos os pontos. Ou seja, não é que a pessoa tem que ser falante, comunicativa o tempo todo e tudo mais. E provavelmente o Pedro, se a gente for pegar dentro de um grupo de conexões, a postura dele faz muito sentido pra comunidade. Vamos pensar em termos de trabalho. Pra comunidade que ele vive, e a minha postura faz muito sentido pra minha comunidade. Pensa assim, se vocês entrassem nessa live e ficassem... então, o que a gente vai falar hoje? Não sei e tal. Vocês não iam estar aqui me acompanhando porque vocês gostam dessa conexão. E assim, não significa que o tempo todo vocês vão concordar comigo. E eu nem quero que vocês concordem o tempo todo comigo. Agora, o que acontece é que vocês sabem que eu tenho um posicionamento. E eu vou respeitar as diferenças de posicionamento. Não é que, vamos supor que eu trago o negócio do vinho. Todo mundo tem que beber vinho. Claro que não. E eu não vou ficar dizendo pra vocês, nossa, tem que beber vinho. Claro que não é sobre isso. Mas é sobre eu entender o que faz sentido pra mim, como é que eu me posiciono, e eu ter segurança e postura pra isso. Defender seu posicionamento sempre com sinceridade, respeitando o outro. Com certeza, não é sobre desrespeitar. Gente, o meu marido, ele é muito mais introspectivo do que eu. Ele fala muito menos do que eu. Eu não fico dizendo pra ele assim, vai lá, sobe num palco e fala. Não é sobre isso. Eu respeito totalmente a posição dele. Assim como ele não olha pra mim e fala, fica quieto aí. Porque é a minha forma de ser. Então, por exemplo, tem pessoas que olham pra mim e dizem, nossa, Catarina, tu é extremamente agitada. A tua postura é assim. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que prefere uma postura mais calma. A pessoa falando desse jeito. Então, pessoal, vamos pegar agora um caderno pra começar a anotar as coisas. Eu não consigo ser assim. Então, eu não vou mudar. Isso é importante. Se eu mudar quem eu sou, eu deixo de ser eu. Se vocês mudarem quem vocês são, vocês deixam de ser vocês. E assim, um ponto importante. Principalmente profissionalmente, aqui na internet, principalmente, a gente vai entender quais são os pontos de conexão com as pessoas. Não precisa trazer tudo. Agora, eu não vou nunca criar algo que eu não sou. Esse é o ponto. Sabe assim, não é trazer... pessoal, eu gosto disso, falar todos os meus gostos pra vocês, não é sobre isso. Mas, sei lá, se eu não gosto de algo, eu não vou defender algo como algo que eu gostasse. Vocês estão entendendo? A Kátia chegou agora, a Fê também. A Kátia, acho que é uma das primeiras vezes que tá aqui, né, Kátia? Eu não sei. A Fê tá sempre aqui. Gente, a Fê é maravilhosa. Ela tem, assim, ela faz... Aliás, Fê, deixa eu te falar, agora eu tô assim... Então, eu fui num evento agora, eu fui na terça, tive um jantar, um almoço, aliás. Quinta e sexta, o evento, e sábado, um churrasco do evento. Nesses 4 dias... Aliás, os 5 dias que eu fiquei lá em Brasília, os 5 dias eu tava com a tua pulseira, Fê. A Fê é maravilhosa. Pra estar me protegendo e tudo mais, né? Pra proteção. Bom, o que acontece? Eu amo essas lives. Eu também amo estar aqui com vocês. O que acontece? A Fê, ela tem a postura dela, ela tem o trabalho dela. Ela defende as crenças dela. E quando ela defende isso, quando tu tem segurança das coisas que tu fala, as pessoas param, não tem margem pra questionar. E aí eu vou dizer um ponto bem importante pra vocês que vocês vão talvez pensar. Todas as minhas dores, as coisas que doem muito, eu de alguma forma busco trazer pra minha comunicação. Porque se eu trago isso pra minha comunicação, eu tô expondo algo e isso não dá margem para as pessoas usarem contra mim, porque eu expus algo. Vou trazer um exemplo bem prático pra vocês. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô fazendo transição capilar. Tá vendo? Tá até aqui já no cabelo. E por que eu tô fazendo? Tô fazendo por vários motivos, tal, mas... porque eu quero muito conhecer o meu cabelo natural. Sei lá, faço 29 desde os 13. Faz 16, é isso? 16 anos que eu faço definitivo. Então eu estou mais tempo com o cabelo alisado do que com o cabelo com o meu cabelo natural. E aí, olhem só o negócio todo. Como esse processo... Por que eu alisei meu cabelo no início da minha vida, né? Quando eu tinha lá 3 anos? Porque eu sempre sofri muito bullying por causa do meu cabelo na escola. Porque eu lembro muito de um menino que uma vez ele falou assim pra mim, eu tava sentada na primeira fileira porque como eu tenho TDAH, eu não conseguia me concentrar na aula. Tava na primeira fileira. Aí ele falou assim,
Baixa a palha aí. E aquilo até hoje eu tenho essa coisa muito forte na minha casa, essa frase, eu fico... Ou seja, toda a minha conexão com o meu cabelo é muito difícil. Por quê? Porque eu tô, assim, quando eu tinha cabelo cacheado, eu sofria bullying, eu achava meu cabelo feio, eu me sentia desconfortável com ele e tal. Só que chegou uma hora que eu falei, peraí, eu já sou uma mulher adulta. O que eu fiz? Eu tô trazendo isso toda semana pra minha comunicação aqui. Então, atualmente, obviamente, eu escovo ele, porque senão vai ficar uma coisa muito louca, mas eu tô nesse processo de transição. Quando eu falo isso pra minha comunidade, a minha comunidade não pode usar isso contra... A comunidade nem usa, mas as outras pessoas contra mim. Quando eu vou lá e exponho algo, ninguém vai dizer, esse teu cabelo crespo aí. Porque eu já tô dizendo, gente, tô fazendo uma transição capilar. Olha só como tá grande. Eu tô mostrando o tempo todo. Então, isso é uma das estratégias que eu gosto muito de usar. Quando algo me dói muito, eu trago isso em forma de narrativa pra essa comunidade, pra que isso não seja de uma forma equivocada explorado por ninguém. Trazer à luz e ajudar outras pessoas a terem coragem de sentir suas dores também. Exatamente. Levei muitos anos pra aceitar meu cabelo. Isso foi difícil e agora vai sendo livre. Então, esse processo que eu quero entender como é que é. E eu acho que, inclusive, esse movimento de aceitar o meu cabelo tá muito relacionado ao meu negócio. É muito louco isso. Por quê? Aceitar o meu cabelo vem de um lugar de entender quem eu sou e trazer isso pro mundo. Quando a gente traz isso pro mundo, o que a gente tá fazendo? A gente tá mostrando pras pessoas quem a gente realmente é. Quando a gente realmente quando a gente assume isso, pessoas de verdade se conectam com a gente. Ou seja, o mesmo acontece com o nosso produto. A gente começa a criar a nossa comunidade. Marido, se você estiver nessa live, pare de me mandar mensagem, amor. Eu não consigo me concentrar porque você tá me mandando 515 mensagens. Obrigada, um beijo. É que eu ponho no modo trabalho, não perturbe, só que quem é que está liberado? A minha equipe e meu marido. Daí ele tá morando, só que não. Então, gente, isso é um ponto extremamente importante. Olhar pra tua forma de posicionamento e isso ser baseado em quem você é um dos pontos que eu vou fazer com que tu encontre a tua comunidade. E aí eu quero trazer pra vocês o seguinte. Eu tava num evento esse final de semana, no evento do Fluxo, que é um evento para pessoal do marketing digital e tal. E nesse evento, eles eram divididos em 5 etapas, tá? Aliás, 5 etapas não, em 5 grupos de pessoas. As pessoas, elas têm um crachá e estão 5 níveis dentro desse mercado, tá? Tem a galera que, eu acho que é isso, tá? Que nunca vendeu nada, que tá ali pra começar a vender alguma coisa. Tem a galera que vendeu algo até 15 mil, se eu não me engano. Tem a galera que vendeu de 16 até 100 mil. A galera que vendeu de 100 mil até 2 milhões. E a galera acima de 2 milhões. Então é Newbie, Soft, Hard, Pro e Master. Esses são os níveis. O momento que eu tô agora, eu tô no Pro. Então a gente tá entre 100 mil e 2 milhões. Não faturei 2 milhões ainda, minha gente. Estamos no caminho. Normalmente, o que acontece? As pessoas, elas... Como se sentem nesse tipo de evento? Às vezes um pouco, eu não vou falar. Elas normalmente se juntam com os grupos que fazem parte da comunidade delas. Isso tem um lado positivo. Só que ao mesmo tempo, o que eu identifiquei nesses dias? Às vezes, tu quer se comunicar com pessoas que estejam, entre aspas, financeiramente no mesmo nível que tu, porque elas já passaram pelos mesmos desafios, ou estão passando e tudo mais. Só que muitas vezes, a postura... tu pega uma pessoa que tá no mesmo nível do que tu aqui, só que ela não tem uma postura que seja... que, sei lá, que tu se conecte. E isso é um ponto importante. Muitas vezes, vocês vão estar em lugares onde vocês acham que tem que estar conectado com todo mundo, mas vocês têm que entender dentro dessa grande comunidade qual é a micro comunidade de vocês. Por exemplo, nesse evento eu não me conectei com todo mundo. Ok, que tinham 400 e poucas pessoas, mas igual. Tem pessoas específicas, um grupo específico que faz com que eu me conecte com essas pessoas. E aí tem uma questão de alinhamento de valores. O que significa um alinhamento de valores? A forma que eu vejo... Bom dia, amiga, bom dia, Aline. A forma que eu vejo o mundo, prestem atenção, é XYZ.
quando eu entendo como é que eu vejo o mundo, eu busco pessoas que vejam o mundo de forma similar. Por exemplo, vamos pensar em estrutura de família. Catarina, tá? O casamento pra mim é uma das grandes partes importantes da minha vida. Eu sempre acreditei no casamento. Eu acho que eu sou muito mais feliz casada. Eu gosto da vida a dois. Eu acho que é um desafio diário, mas isso sempre faz parte... Beijo, Aline. Isso faz parte da minha construção de vida. Eu imagino que terei filhos. E eu segui muito o protocolo, sabe? Existe uma expressão em inglês que fala by the book, né? Seguindo, tipo, bonitinho. Então, vamos pensar em relação ao casamento. Eu namorei, fui morar junto, fiquei noiva. Aliás, dá pra ser que a gente não fala, mas enfim, namorei, fiquei noiva, casei. Então tem todos os protocolinhos que eu fui seguindo. Pra mim isso era um negócio importante. Eu acredito, a família pra mim é um ponto muito importante, tá? E eu acredito muito na construção de família. Agora, é muito natural que eu me conecte com pessoas que tenham essa similaridade. Que, por exemplo, que entendam, que estão no relacionamento, que gostam de estar no relacionamento e tal. É muito provável, por exemplo, quanto mais vai passando o tempo, menos meu grupo de amigas solteiras hoje, sei lá, acho que eu não convivo com meu grupo de amigos. Tenho pouquíssimas pessoas solteiras, mas que estão dentro da estrutura de vida como se fossem casal. Por exemplo, não são pessoas que vão nas festas, ou que fazem loucurada, ou que não sei o que lá. As pessoas, elas têm um comportamento similar por causa dessa comunidade. Oi, marido, olha, meu marido entrou na live, galera. Marido, você me mandou 19 mil mensagens. Eu falei, pessoal, ele tá mandando um monte de mensagem. Ou seja, gente, qual é o ponto aí? A nossa comunidade, ela vai ser muito criada e conectada através dos nossos valores. Por isso que é fundamental a gente entender quais são os nossos valores. Família é um dos meus valores principais. Eu achava que liberdade era o meu valor principal. Hoje eu enxergo, e assim, isso é um ponto, tá? Tudo é sintonia, exatamente. Isso é um ponto importante. Conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, tendo novos desafios, novas descobertas, a gente pode ir realinhando os nossos valores. Isso não tá errado. A gente vai entendendo que, talvez isso não faça sentido, talvez isso faça. A gente vai entendendo quais são os pontos aí no nosso caminho. E isso é muito bom, porque isso nos ajuda a enxergar aí uma possibilidade. Ao mesmo tempo, tem um lado ruim que a gente olha e diz assim, poxa, que não é um lado ruim, mas caramba, aquilo ali era muito importante pra mim. Como é que não é importante hoje? E esse processo é muito bem relacionado ao amadurecimento de vocês. Ou seja, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai alinhando algumas coisas. E por que eu achava que... quando eu achava que liberdade era o meu valor principal e depois eu descobri que família é o meu valor principal, por que isso aconteceu? Bom, hoje na nossa vida matrimonial, o Pedro tem uma rotina muito mais intensa em termos de trabalho, de disponibilidade de horários do que eu. A vida dele é muito mais, não diria regrada, mas tem muito mais compromissos com horários fixos do que o meu. E ele tem muito menos flexibilidade nos horários dele. Eu tenho muito mais flexibilidade. Só que, presta atenção, como estar com ele é mais importante pra mim do que viajar o mundo sozinha, por exemplo, viajar o mundo. Olha que romântica. Se ele não estiver ao meu lado para viajar o mundo, não faz sentido viajar o mundo pra mim. Então, nesse momento, através de uma situação do meu cotidiano, eu identifiquei, peraí, família é mais importante do que liberdade. Liberdade é um ponto importante pra mim. Só que como é que eu vou lidar com essa liberdade? Dentro da minha vida. Ou seja, liberdade dos meus horários, poder, sei lá, às vezes estar no escritório, às vezes estar em casa e fazer esse jogo e tá tudo bem. Quando eu enxergo esse movimento, eu me dou conta de que, peraí, existe um ponto aí importante. E esse ponto importante é, a família é o meu valor principal. Então, eu vou me conectar provavelmente com pessoas. Vocês provavelmente estão aqui me acompanhando e que me seguem, que se conectam. Veem isso também. O casamento é um ponto... E assim, eu não tô dizendo que qualquer casamento, tá, gente? Claro que não. Tipo, assim, encontrar a tua cara metade no caminho. Ai, que romântico. Gente, ficar uma semana fora de casa que a gente volta romântica. Que beleza. Ficar uma semana de férias, a gente volta morrendo de saudade. Mas enfim. Pra quem não sabe, eu tava em Brasília essa semana inteira. Voltei do domingo. Eu estava falando sobre isso domingo. São escolhas que fazemos. Exatamente isso. Então, a gente vai se conectando com pessoas que tenham similaridade, sabe, dos nossos processos. E das nossas escolhas, da nossa vida. Então, o nosso cliente é a mesma coisa.
Entende? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente diurna. Eu adoro, assim, o dia. Eu gosto muito do dia. Eu sou pouquíssimo noturna. Então, sei lá, aí eu adoro tirar férias com pessoas que têm hábitos similares aos meus. Por quê? Porque, tipo, a gente acorda, sei lá, eu em viagem, eu prefiro dormir pouco, porque as pessoas, eu vou dormir. Eu acho que dormir, sei lá, não acho que viagem é pra dormir. Eu tenho essa percepção. Então, eu gosto de pessoas que têm essa mesma energia de conhecer, de buscar, de não sei o que e tudo mais. Então, a gente vai aprendendo na vida o que faz sentido, o que não faz. E é uma questão de teste também. Vocês, com a comunidade de vocês vão buscar pessoas que tenham interesses em comum. Entende? Por exemplo, eu adoro cachorro. Pra mim, amo cachorro, cachorro, cachorro. Se alguém odeia cachorro, a pessoa não... E assim, não é tipo, nossa, tá, não gosto de cachorro, não quero ter o cachorro em casa. Se a pessoa é contra cachorro, tipo, nossa, cachorro tem que morrer, pelo amor de Deus, ela não tem que estar perto de mim. Porque isso vai me ferir, entende? Aí é onde fere. Agora, mas é muito mais fácil eu me conectar com pessoas que tenham valores similares aos meus. Que gostam de coisas parecidas com as minhas. Por exemplo, para mim o trabalho é um ponto importante. Trabalhar, eu acho que é um ponto importante. Principalmente pela nossa sanidade mental, tá? Eu acho que é fundamental, assim. Cada um tem a sua individualidade na família. E eu digo pra vocês porque eu já experimentei os dois lados, assim. Eu já fui aquela workaholic e eu tô saindo desse lugar de trabalhar e tipo... E já foi aquele lugar de não trabalhar, muito. Então, o que é o objetivo aqui? É a gente entender, no meio desse caminho, como é que quem a gente é. E como é que a gente vai encontrar pessoas que tenham essa similaridade. E aí, Catarina, como é que eu encontro pessoas? Bom, primeiro eu mostro quem eu sou. E o mostrar quem eu sou... ele envolve várias coisas. A questão, o posicionamento, né? Só que o que é o posicionamento? O posicionamento não é só aquilo que eu falo. É aquilo que eu aparento ser e as coisas que eu faço. Eu acho super legal pessoas que, sei lá, não bebem nada. Aí tu vai me encontrar num negócio. Gente, vou até pegar uma garrafa de vinho que eu tô. Aí tu vai me encontrar numa festa tomando uma garrafa. Tô abraçada numa garrafa de vinho. Ou seja, eu tô sendo incoerente com o meu próprio posicionamento. Então, só que ao mesmo tempo o posicionamento tem muito a ver com a nossa questão visual. Por exemplo, eu aqui, tá? Eu trago uma postura muito de 8,80. E vocês vão sempre ver isso. O que significa isso? Eu posso um dia estar muito arrumada e eu posso no mesmo dia estar o caos. E, por exemplo, agora, eu lavei o cabelo, tomei banho, lavei o cabelo e tal, prendi o cabelo e tô assim, com a cara lavada, com a cara lavada falando com vocês. Mas pode ser que, sei lá, ao longo do dia, me arrumei e tal, e eu apareço aqui super arrumada. Eu, no meu posicionamento, na minha comunicação, eu quis trazer isso. Por quê? O meu timing das coisas, ele é um pouco diferente do que o padrão em alguns pontos, em função do TDAH. Então, eu tenho picos de energia ao longo do dia e às vezes eu quero aproveitar um pico de energia pra comunicar uma coisa legal. Fazer uns stories e tudo mais. Só que, às vezes, esse meu pico de energia não tá exatamente organizado com eu estar arrumado. E aí, eu já me deparei nesse lugar e falei, tá, então eu não vou conseguir falar com as pessoas aquilo porque eu não tô arrumada. Aí eu falei, não, eu sou essa pessoa. Eu, na minha vida, sou. Tem momentos que eu vou pra casa dos meus amigos super arrumada, tem momentos que eu vou, tipo, prendo o cabelo e vou. Essa é a minha verdade. Eu falo isso direto pra vocês. Eu digo, gente, quem me encontrar no supermercado da vida, eu já encontrei ela no supermercado, às vezes vocês vão me encontrar super arrumada, de saltão, com cabelo escovado, com tal, maquiada. E às vezes vocês vão me encontrar, bom dia, Lê, vocês vão me encontrar com, tipo, calça de moletom, o cabelo preso e vamos viver. Eu sou essa pessoa, eu não crio esse personagem, eu sou essa pessoa. Ser de verdade, exatamente isso. Então, criar uma comunidade, encontrar as pessoas que se conectam com você, tem muito a ver com ser você. Esse é o ponto. No momento que eu deixo de ser eu me desconecto com tudo. Eu acredito na experiência, eu acredito na gestão de experiência, eu acredito nisso. Como é que eu vou dizer que não é importante pra vocês? Eu acredito nisso o tempo todo. Você é verdadeira, única, não estamos sempre iguais. Exatamente, Fê, é isso. A gente não tá sempre igual. Agora, vamos só entender a diferença entre ser 880 e o desleixo, tá? Porque isso é um ponto extremamente importante. O que é ser 880? Eu, Catarina, dentro do meu cotidiano, eu tenho momentos. Então, e eu gosto, principalmente nos stories, de comunicar esses momentos.
O que significa comunicar os momentos nos stories? Às vezes eu tô, sei lá, no supermercado de cabelo preso e calça de moletom, eu tenho um insight, eu olho lá e quero comunicar isso pra vocês. Isso é a minha rotina, meus bastidores sendo comunicados na maneira em que eu vou vivendo eles. Isso não é desleixo. O que na minha percepção, o que é desleixo? Nunca quando eu for fazer, vou fazer um evento com vocês aqui, eu vou fazer, sei lá, 3 dias onde eu vou entregar aulas profundas, depois eu vou oferecer um produto pra vocês que eu acho que super faz sentido pra minha comunidade. Só que antes, pra apresentar esse produto durante 3 dias, eu vou dar aulas pra vocês. Vamos supor que a gente vai fazer isso. Pra isso, eu crio um evento. Pra esse evento, eu me preparo. Eu não tenho zero desleixo. Eu vou me maquiar, eu vou arrumar o cabelo, eu vou criar uma imagem do meu 80. Eu vou viver o meu lado 80. Vocês entendem isso? Então, é só tomar cuidado, porque às vezes a gente... Por exemplo, se eu vou numa reunião, eu vou no meu 80. Agora, se eu tô em casa e tô pensando um monte de coisa, ou se eu vou pro escritório num dia que eu, sei lá, não vou atender ninguém e tal, eu vou trabalhar, tipo, ficar no meu computador, eu me permito ser meu 8. Porque essa sou eu não vou criar uma coisa, sabe, que não faz sentido. Agora, isso não é desleixo. O que me incomoda, e aí é uma posição minha, tá? Tem gente que não se incomoda. São aquelas pessoas que o desleixo, o 8 é a vida delas. Como é que eu vou dizer isso? Para que vocês entendam. Assim, vou explicar pra você. Ó, sim, você deixa isso claro na sua comunicação. Que bom, Fê. Esses dias eu fui na formatura de uma grande amiga minha. E aí, cara, ela tava esperando isso há muito tempo. Muito. E aí eu falei, eu pensei o seguinte, eu comecei a pensar, né, que roupa eu ia usar, não sei o quê. Eu comecei a pensar em vários pontos. Eu falei, eu perguntei que tipo de cor ela ia usar, porque eu falei, eu não tenho que estar com a mesma cor que ela. Qual era o estilo, tipo, eu comecei a entender coisas, como é que eu ia ter o meu posicionamento, mas deixando ela brilhar naquele momento, porque era o momento dela. Só que ao mesmo tempo, eu falei, eu preciso me arrumar, porque eu tenho que me arrumar pra ela. Eu preciso me arrumar, porque era o momento dela. E aí eu cheguei no evento, tinha várias pessoas que não estavam arrumadas, eu dizia assim, meu Deus, tipo assim, a pessoa acordou, botou um vestidinho e foi. Aí eu falei, caramba, tipo, nesse caso o desleixo me incomoda. Porque assim, não é sobre estilo pessoal, não é sobre... É o evento mais importante da vida daquela pessoa até aquele dia. Cara, tu tem que demonstrar que tu te importa com isso. Tu tem que investir o teu tempo, tua energia e tudo mais pra dar o teu melhor. Você tem que saber onde e como se posicionar. Isso tudo tem a ver com aparência. Exatamente. Não, assim, não é eu chegar num velório com toda maquiada, com cílios não sei o que, e com uma bolsa rosa pink. É entender os momentos e as necessidades de cada momento. E isso a tua comunidade precisa saber. A comunidade, por exemplo, eu sempre falo, né? Eu adoro uma experiência totalmente conectiva e a gente chama de fancy, né? De chique, digamos assim. De tomar uma espumante olhando para um pôr do sol maravilhoso e nananã. Mas eu gosto muito também de ser aquela pessoa que vai num barzinho, senta e toma cerveja no copinho de bar. A Dani sabe disso. Ou seja, eu sou essa pessoa. E eu vivo, independente do momento em que eu tô, eu vivo genuinamente isso porque eu sou essa pessoa. É como não ter respeito ao momento, demonstrar que se importa. Exatamente isso. Então, a nossa manada, a nossa comunidade, ela é criada baseado primeiro no nosso posicionamento e na coerência com esse posicionamento. Esse é o fundamental. E aí eu quero convidar vocês a serem vocês. No momento que a gente assume quem a gente assume de verdade a nossa postura em relação à nossa comunidade, ao que a gente acredita. E não é só uma postura falada, é uma postura vivida. É uma postura comunicada. E através de uma postura verbal e não verbal e através de várias coisas que envolvem isso. Por exemplo, eu digo que eu me importo muito com vocês. Eu realmente me importo, tá, gente? Quem tá chegando agora, eu cuido muito das minhas alunas, das minhas mentoradas, eu converso, troco e tal. Aí tu encontra uma pessoa na rua e tu não tá nem aí pra ela. Ou tu fala assim, nossa, eu adoro a conexão, mas nunca quer fazer um encontro presencial. Nunca quer fazer uma troca ao vivo com as pessoas. Ah, sim, super se importa. Sabem que tem um produto, eu não vou dizer obviamente qual,
que eu queria muito comprar. Muito. Eu tava assim, ó, louca pra comprar esse produto. E a dona do produto, a pessoa do produto, tava nesse evento que eu tava agora. E aí eu fui conversar com ela, falei, porque eu acho legal tu conversar com as pessoas, sabe? Ó, e como cuida, nunca vi uma mentora e professora se entregar tanto quanto você. Ai, é isso, eu realmente faço isso. Obrigada, Ale, pelo reconhecimento. Aí, eu tava no evento, falei, vou conversar com essa pessoa e tal, que legal. Aí cheguei pra essa pessoa e me apresentei. Ia passar uma hora na mesma cidade que eu, tá? Eu falei, ai, que legal e tal. E a gente tava no mesmo nível do cordãozinho lá, de 100 a 2 milhões, né? Falei, ai, que legal, vou conversar com essa pessoa. Aí eu falei com a pessoa, juro pra vocês, ela trocou meia palavra comigo, ela falou, oi, eu tenho que ir. E a pessoa saiu. Aí eu fiquei assim, ó. Eu fiquei bem assim, eu digo, não. Aí eu falei, tá, vamos, sei lá, era o momento da pessoa, vamos dar uma segunda chance. Aí depois, eu entrei num grupo que ela tava conversando e tal, e aí eu vendo ela, tipo, falar muito agressiva com as pessoas, isso tem um posicionamento super incoerente e tal. Gente, juro pra vocês, é engraçado, mas se não fosse trágico, era cômico. Aí eu falei assim, ela maltratando as pessoas, tipo assim, querendo se achar superior. Gente, juro, tá? Por mais que o produto dessa pessoa seja algo que eu super precisava, porque eu falava assim, caramba, esse produto ia me solucionar a vida. Eu não vou comprar. Porque eu tô com amo da pessoa. A pessoa é incoerente. Tô com raiva da pessoa. Sabe, eu fui... E juro, várias pessoas vieram falar comigo no evento. Que as pessoas me conheciam. E olha que, gente, eu me considero uma pessoa bem pequena aqui, tá? Bem pequena. E aí, as pessoas vieram falar comigo, eu falei que encontrei ela, não encontrei a mentorada, tirei foto, não sei o que, e conversei, porque eu me importo com as pessoas. Isso aqui não é apenas um lugar comercial, não é um canal de vendas que... Gente, isso é sobre conexão na minha percepção. Eu me conecto com vocês. Eu quero gerar resultado pra vocês. Obviamente isso também é um negócio, eu não tô negligenciando a minha parte de operação de negócio. Mas eu tô aqui pra gerar conexão com vocês. A maior decepção é achar alguém inspirador e quebrar a cara pessoalmente. Gente, foi isso. Eu juro, eu falei assim, não. Eu não estou acreditando. Sabe? E aí eu disse assim, que pessoa péssima. Aí eu ainda sigo a pessoa, eu olho assim, agora eu tô seguindo ainda porque eu olho a pessoa sob uma outra ótica, né? Eu falo assim, Mas enfim. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Que as pessoas, às vezes, a questão de valores, ela é muito mais forte. Pra mim, você é grande, se as pessoas suspeitam em falar, ai, obrigada, Fê. É que o que eu quero dizer, assim, no sentido de grande, é que hoje a gente tem uma comunidade, em número de pessoas, ainda pequena. Agora eu quero me dedicar a crescer e tudo mais, mas eu sou muito leal e conectada a vocês. Mas, pensa assim, uma pessoa que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, em termos de tamanho de alcance, o meu alcance é menor nesse sentido. Então, esse é um ponto, sabe? É a gente entender quem a gente é o tempo inteiro. E assim... Vou dar um exemplo pra vocês, tá? No primeiro dia do evento, cheguei... E assim, isso é estratégias da coisa. Por exemplo, as cores da minha marca, aqui, elas são muito chamativas. A gente tem o roxo, a gente tem o verde, a gente tem rosa, a gente tem cores chamativas, né? E aí eu fui no evento, e aliás, um dia antes do evento eu não sabia qual era o estilo dos lookinhos do evento. Aí eu tava toda numa vibe mais arrumada, mais tipo, né, porque eu achei que fosse ser uma coisa... Aí eu descobri que o evento era num lugar aberto, que era tipo um estilo festival, pra ir de tênis e tal. Eu falei, juro pra você, eu falei, puta merda, não trouxe. Tipo assim, eu tinha levado 2 calças, um tênis e tipo 0 blusas que eram estilo festival e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá. Aí eu falei, vou na Hering. Todo mundo conhece Hering, né? Falei, aí... 3 blusinhas por, sei lá, R$120. Falei, é lá que eu vou. Aí cheguei lá na tal da Hering. Aí eu pensei o seguinte, eu tinha, sei lá, 5 minutos, escolhi em 5 minutos. Eu falei, que cores que eu vou usar? Eu falei, já sei. Como eu não vou conseguir criar minha postura 80 no sentido visual, tipo salto, porque eu sou essa pessoa, eu gosto de usar salto, coisas de brilho, blá blá blá. Mesmo sendo mais neutra, eu gosto de ter esse posicionamento mais elegante. Eu falei, como é que eu vou criar uma diferenciação nesse mar de pessoas? Aí eu peguei e comprei 2 blusas. Uma blusa rosa pink, que é da minha cor, e uma blusa verde neon, que é da minha cor. Falei, eu vou cada dia peças coringas e cores marcantes, exatamente. Eu falei, eu vou dar um tchan nesse negócio aí. E aí fui, primeiro dia, rosa pink e tal, calça preta. E aí era engraçado, porque quando passava a câmera em cima, eu via o meu negócio. E aí o meu crachá era
roxo também, e foi um acaso, né? Porque a marca a minha marca é preta, branca, roxo, rosa. Não, preta, branca, roxo, verde, rosa e amarelo. São as cores que a gente usa. E aí, eu tava das cores da minha marca muito assim. E aí, assim, nos primeiros 10 minutos no primeiro dia do evento, veio uma pessoa e fez assim, ó, pá, me deu uma cotovelada. E juro, eu tava com um café na mão, fez assim, ó, café, assim, ó, meu peito, na hora eu senti a dor, eu falei, Aí veio aquela bomba de café assim, e não foi assim, foi aqui inteiro. Aí eu falei, puta que pariu. Só que daí assim, na hora, eu acho que assim, eu odeio, eu odeio constranger as pessoas, tá? Eu acho super, eu nunca vou constranger ninguém, a não ser que a pessoa tenha feito algo muito ruim. Eu não sei explicar pra vocês, mas tipo, eu nunca vou constranger uma pessoa por nada, tá? Nunca. Eu evito ao máximo isso. E aí eu vi que a pessoa que me bateu era uma pessoa que ela tava começando no mercado, porque ela tava com um crachá de começando no mercado. E ela ficou muito constrangida. Era um cara, ele ficou muito constrangido, ele não sabia onde se enfiar. Ele falou... Aí eu tinha 2 caminhos. Ou eu fazia aquela cara de nojo que as pessoas fazem, tipo... Ou eu falei, cara, vai virar história pra contar. Eu falei, não, tá tudo bem e tal, não sei o que. Daí a gente foi pegando papel, foi limpando. Eu falei, não te estressa. Tá... Daí eu ainda, olha só, olha a minha questão. Eu falei, não, olha só que engraçado. Na minha comunidade a gente fala de café. Eu tenho um café especial que eu faço para meus alunos. Aí tu realmente me conectou com o meu café, hahaha. E aí o cara foi, tipo, literalmente quebrando aquele gelo e foi se sentindo um pouco mais confortável. Aí veio uma menina e falou assim... eu ouvi falar que se passa gelo, melhora. Aí a gente pediu um copo de gelo. Aí ainda a gente pediu pro garçom, moço, tem um copo de gelo? O garçom falou, eu não posso dar pra vocês. Aí eu olhei e falei, moço, tô cheio de café dele. Não, peraí. Aí ele foi lá, pegou o gelo, a gente foi no banheiro, limpei a blusa e tal. Só que mesmo melhorando a mancha, ainda tava manchada. Aí eu não sei se vocês viram, eu fiz um story falando, olha só a coisa que acontece comigo. Café, aramas, vida que segue. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, tá, posso ficar manchada de café, mas assim... Visualmente, quando tu vê a pessoa no primeiro impacto, ela tá assim, tu vai, sei lá, tu vai olhar, tu olha pro peito, como é que vai ser isso? Não. O que eu fiz? Fui no banheiro, virei a blusa, eu tava com ela amarrada aqui em cima, fazendo tipo um cropped. E eu tava com uma calça alta, então tava certo. E aí virei a blusa e deixei a blusa em cima, como, tipo, e as costas ao contrário e tal. O café ficou quase imperceptível atrás. E aí, as pessoas meio que virou a coisa, que viraram café em ti, viraram café em ti, viraram café em ti. Aí eu falei, sim, mas eu já resolvi e tal, não sei o quê. E aí, deixei a blusa pra trás. E o que acontece? Essa situação, eu resolvi ela de maneira muito bem-humorada. Porque assim, o que eu ia fazer? Eu ia dizer pro cara, me virou café, vai lá na Ering comprar uma blusinha agora de 30 pila pra mim agora do café. Claro que não. Então, por que eu vou constranger uma pessoa se eu posso evitar o constrangimento? A pessoa já ficou mal. Então assim, não faz sentido. E aí, o que acontece? O bom humor é um dos meus valores. Eu tento trazer o bom humor em tudo que eu faço, porque eu sou uma pessoa bem-humorada. Eu tento sempre olhar da ótica do bom humor. Então, se eu tô mal-humorada é porque alguma coisa muito séria aconteceu. Então, esse é um ponto. Nas situações mais difíceis, a gente traz o bom humor. E aí, no dia seguinte, eu tava... a Fê falou, vi as fotos, ficou linda, cheia de luz. Obrigada, Fê. Eu tava com a blusa verde. Gente, aquela blusa verde eu parecia em qualquer lugar do evento. Eu tava assim, ó, parecia um LED. Isso traz uns... Assim, são cores marcantes que trazem essa postura. É uma coisa que às vezes a gente não pensa? Mas assim, muitas vezes é a tua comunicação não verbal. É aquilo que tu mostra, sabe? E eu quero trazer esse lugar. Isso é ter valor em tudo que faz. Exatamente. Então, quando é que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente o tempo inteiro quando a gente começa a comunicar a nossa verdade. E assim, é engraçado, né? Eu já vi pessoas... E isso é uma coisa muito importante, tá? Eu já vi e já soube de, tipo, pessoas assim que falam coisas a meu respeito sem nunca ter me conhecido. Ou assim, a pessoa me viu uma vez na vida, acha que sabe tudo sobre mim. E a primeira vez que eu descobri isso, eu falei, ai, que estranho. Hoje eu percebo o seguinte, quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente cria uma postura coerente, mais a gente tem segurança pra ser quem a gente é. Porque assim... No momento que eu sou algo, quem é você pra dizer uma coisa sobre mim que eu não sou? E assim, que eu tô lembrando de uma história que, tipo, a pessoa falou em meu nome, acho, falando coisas sobre mim pra outras pessoas. Tipo, oi? Eu não vou expor, juro, eu não vou expor ninguém. Os exemplos que eu falei pra vocês não são nenhum deles nominal. Eu não trouxe exemplos nominais, porque não faz sentido.
Agora, quando a gente é a gente, o que os outros falam sobre a gente não importa. Os outros mal intencionados. Porque quem tá bem intencionado, quem se conecta com a gente, vem pra nossa comunidade. Aceita quem a gente é. E, inclusive, tem uma coisa muito importante pra você que é infoprodutor. Quando você é muito você, a tua comunidade lida muito melhor com as tuas imperfeições e com as suas prováveis falhas, porque, gente, a gente vai falhar, tá? Não achem que não. A gente vai falhar. Eu tô vivendo, assim, tem um mês e pouco, não, uns 2 meses, uma fase muito turbulenta na minha vida, que eu tô ajustando muitas coisas. Com isso eu tive que fazer, eu sou uma pessoa muito comprometida com os meus horários, muito. Mas com isso eu tive que mudar algumas coisas em horários, eu tive que fazer alguns ajustes e tal. E a minha comunidade foi impactada com isso. Só que como eu tenho uma relação muito transparente com a comunidade sabe o que tá acontecendo, as coisas foram resolvidas de uma maneira muito mais leve. Então, isso é muito bom. Porque, e eu não tô dizendo que assim, você pode falhar, então você pode fazer cagada e que a tua comunidade vai aceitar, não é isso. Mas quando alguma coisa acontecer, as pessoas vão conseguir lidar com isso de uma forma muito melhor. A Lê falou, eu tô trazendo minhas cores em tudo. O que outro fala é sobre ele, não sobre a gente. Exatamente. Mas muitas vezes lidar com aquilo, ouvir que fulano falou de ti pra outra pessoa, eu fiquei tipo, como assim, minha gente? Mas enfim, isso é muito engraçado, assim, quando a gente tem uma postura, as pessoas falam e criam coisas. Então, vocês conseguem entender? A gente usa... Como é que eu encontro pessoas que têm os meus valores? Como é que eu encontro? Comunicando isso, sendo quem você é, sabe? Entendendo quais são as tuas paixões. Quando a gente entende, tem um negócio chamado Ikigai, quem nunca fez, dá uma olhada. Quando a gente encontra quais são as nossas paixões, o que a gente é bom fazendo, e a gente transforma isso em algo tangível, né, como um produto, um serviço, algo, e a gente tá apaixonado por aquilo ali, a gente fala daquilo sem nenhum problema. E as pessoas percebem o brilho no nosso olhar. Então, o que eu quero dizer pra vocês, resumindo, né, pra gente resumir aqui, o que é tudo isso que eu falei até agora. E me digam se tá fazendo sentido pra vocês. Por favor, comentem aqui pra mim se tá fazendo sentido, se vocês estão gostando e tal. Tudo isso que a gente falou encontrar e criar a tua comunidade é sobre entender o que funciona pra você, entender o que não funciona pra você, comunicar isso, entender quais são os pontos de conexão, o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente é, tudo isso são pontos de conexão com a nossa comunidade. Se posicionar com as suas verdades e se posicionar com aquilo que não é verdade pra você também, no sentido de, se eu não acredito naquilo ali, se aquilo não faz sentido pra mim, e eu tô vendo alguém fazer algo que não é coerente, eu vou me posicionar. Por exemplo, eu acredito muito nesse lugar das mulheres ocupando... Eu não tenho aquela postura do tipo, não precisamos de homens, mulheres e tudo. Não, eu tenho uma postura de que eu acho que a gente tá vendo uma geração onde existe um respeito muito maior entre todos os gêneros. Eu acho isso muito mais admirável, tá? É a minha postura. Então, quando eu vejo alguém falando que mulher só serve pra lavar roupa, essa postura me agride. E eu não tô falando que as mulheres, mulheres têm que trabalhar o dia inteiro, mulheres têm que... Eu acho que existem papéis, cada pessoa tem as suas... existem acordos dentro de famílias e tal, e eu acho que isso tá tudo bem. Agora, quando fala assim, não, porque mulher só serve pra lavar roupa, isso me fere de uma maneira que vocês não têm ideia. Isso é uma coisa que sei lá, transcende qualquer capacidade de me manter na postura. Seja quem for, mas seja quem for. Seja quem for, porque nada vale a minha paz não podendo ficar em cima do muro, exatamente. Então, quando eu vejo alguém falando um monte de merda, porque não sei o que, ou assim, sei lá, transformando a mulher em um objeto sexual, tipo, sabe? Isso me tira do sério de uma maneira absurda. Porque tem muito a ver com uma cultura que a gente vive. E que a gente tem que, na minha percepção, ir mudando o tempo todo. Então, porque o que acontece, tá? Eu acredito, homens que falam sobre isso, né, de mulheres, porque essa mulher, eles são filhos de mulheres. E tem 50% de chance que se eles forem pai, eles serem pais de mulheres. Então, e se eles têm filhos, eles são casados com mulheres. Não necessariamente, tá? Mas enfim.
Isso é um machismo bruto além da cultura. Exatamente. Então, esse posicionamento eu nunca vou aceitar. Por isso que é a minha postura. Então, eu trago isso o tempo inteiro. E isso faz com que pessoas que tenham ideais similares aos meus se conectem. E assim como a menina que eu não vou falar obviamente quem é, que eu olhei, que eu queria muito comprar o produto dela, 2 dias depois eu falei, como assim? Quando eu encontrei com ela, eu falei, oi? O produto dela é incrível. O produto dela é maravilhoso. Só que eu não vou comprar porque eu achei ela péssima. Porque eu achei ela mal educada. Porque eu tava ali querendo trocar com ela de um lugar onde a gente tá igual, no mesmo nível dentro de um grupo de mentoria, e a pessoa me tratou de uma forma incoerente. E assim, não é que ela deveria me dar atenção e ficar 2 horas conversando comigo, mas tipo, não. Então, vocês entendem o impacto disso da nossa postura? Eu vou deixar de comprar dela porque ela não se conecta comigo. Não é sobre... eu não me conecto com ela. A forma que ela vê o mundo é completamente diferente da minha. Eu não aceito isso na minha percepção de vida. Então, eu não quero ficar perto de uma pessoa assim. Simples. É esse o ponto. Muitos me criticam porque eu gosto de lavar louça e eu gosto de limpar a casa. Meu brainstorm acontece melhor no meio de uma faxina. E como sou criticada porque gosto dessas coisas. É surreal isso, gente. Gente, deixa eu dizer um negócio pra vocês. As minhas ideias acontecem quando eu tomo banho, quando eu escuto música. Então eu escuto todo tipo de música. Todo. Tipo, às vezes eu tô... E assim, eu tenho ideias, eu crio coisas e tal. E aí tem um ponto que eu vou te dar uma dica em relação a isso. É dica mesmo, tá? Tem coisas que eu digo dentro de um... Que nem aqui, a gente tá num lugar onde eu tô com pessoas que se conectam comigo. Porque senão vocês não vão abrir o celular e ficar me vendo falar, né? Acho que não. Então, tem coisas que eu não digo. Porque quando eu tô num ambiente maior. Agora, tem coisa... E, por exemplo, se tu gosta de lavar louça, de limpar, de fazer, cara, faz. E assim, quem tá te criticando? Se é uma pessoa dentro da tua própria casa, aí tu vai ter uma conversa com essa pessoa, vai dizer, olha só, sei lá, ou se é um amigo, uma pessoa assim, se a pessoa te critica, é uma pessoa que tá dentro da tua casa, isso tá errado. Se a pessoa te critica, tá dentro da tua casa. Assim, eu penso, tipo, oi? Então, agora, se é uma pessoa que tá fora do teu convívio, sabe, eu tô selecionando muito bem o que ocupa a minha mente. Então, tipo, deixa eu contar um negócio pra vocês, um babá. Eu nem postei nos stories porque eu não queria gerar um atrito. Eu tava em Brasília, né? De todos os dias eu tava postando lá meu bom dia e tal. Aí no domingo, quando eu voltei, eu recebi um direct assim: meu Deus, ainda nesse fim de mundo? Tipo, a pessoa me criticando, tipo, eu falei, caramba, a pessoa, tipo, vem me acompanhar pra dizer isso. Não, amor, vai viver a tua vida, sabe? Então, eu nem respondi. Todo ser humano precisou de uma mulher pra ter vida e estar aqui nesse plano, exatamente. Tenho certeza que vai encontrar outro caminho ou outro produto pra ajudar você. Eu tenho certeza também. Vou comprar a canetinha pra escrever no ladrilho porque tem 10 no banho e lavando a louça. Então, isso é muito bom. Quem nos critica geralmente é porque não tem coragem de fazer o que estamos fazendo e por inveja elas criticam. Tem várias coisas, sabe? E assim, o ponto, tá? Que eu acho. Quando a gente fica pensando por que a pessoa critica, a gente tá ocupando muito a nossa cabeça, sabe? Então, sei lá por que a pessoa critica. Se é porque ela se sente... não consegue fazer, se ela é insegura, se ela tem medo, se ela... sei lá, mas... se a pessoa... gente, e assim, de verdade, eu já tive lugar de criticar também. Por isso que eu digo, eu não sou essa pessoa. Eu já olhei pra pessoas que estavam muito maiores no mercado e comecei a criar teorias na minha cabeça do porquê elas estavam ali e tudo mais, e criticando. Só que hoje eu enxergo que isso foi completamente errado. Assim como daqui a 2, 3 anos eu vou olhar pra coisa que eu faço hoje e vou dizer, cara, tô fazendo coisa... tipo, tá fazendo coisa errada. Ó, normalmente são amigas minhas. Cara, se são amigas tuas e estão te criticando, assim, rever as amizades que estão próximas a ti. Porque se isso dói em ti, se não te faz bem, não fica perto. Isso é uma coisa que eu digo, assim, não tem... Hoje eu tenho muito menos amigos do que eu tinha há 10 anos atrás, mas eu tenho pessoas muito mais conectadas comigo. Olha como o universo conspira para que nos posicionamos de forma coerente. Aconteceu com você algo similar quando derrubaram um café com vocês. Você se posicionou de forma leve, exatamente, sem ofendeu e vendeu quem você é. É exatamente isso. Diferente dessa pessoa que vendeu uma ideia de arrogância. Exato, tipo, cara, o que vai fazer com a história do café? Nada, sabe? E assim, por que eu sempre escolho ver a vida de uma maneira mais leve? Porque eu acho que a vida já tem
muitos desafios. Então, se eu escolher viver de maneira mais leve, a coisa funciona muito melhor. E tudo acontece de uma maneira muito mais fácil, sabe? Então, o ponto que eu quero trazer pra vocês, e eu acho que a gente conseguiu trazer bastante aqui, eu espero que sim, é esse. Como é que você encontra a sua manada? Entendendo quem você é. E só um ponto aqui que eu acho importante a gente falar, não é sobre subir no palco e querer o tempo todo, sabe? Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela não come carne. E aí ela fica criticando quem come carne. E aí eu fico tipo, você está criticando quem come carne. E por que isso me incomoda, né? O fato dela... Porque foi uma escolha minha. E quando eu tenho a minha escolha, a gente até tá falando sobre isso, né, Dani? Não vou expor nenhuma dessa história, mas é muito isso. Quando eu tenho uma escolha, e essa é a minha escolha, e assim, é uma escolha socialmente aceita e tudo mais, sabe? Não é tipo assim, eu escolhi ser uma assassina. Não é sobre isso, sabe? Ou eu escolhi ser uma, sei lá, uma pessoa que faz mal pros outros, ou tudo mais. Então, quando a gente tem as nossas escolhas, não fica tentando fazer com que o outro queira aceitar uma coisa que pra ti faz sentido só, sabe? Vive a tua verdade. E isso vai fazer com que tu se conecte com pessoas que têm os mesmos valores. Eu acho que é isso que eu queria trazer pra vocês. Gente, eu esqueci de colocar aqui, mas a gente vai ter um material complementar dessa live que fica lá no nosso canal do Telegram, tá? A senha é manada. Depois vocês vão conseguir pegar esse material complementar lá no nosso canal do Telegram com o resumo dessa live, tá? Manada é a senha. E se fez sentido pra vocês, me avisem, me digam. E se depois vocês quiserem encaminhar essa live, ela vai ficar salva. E depois ela vai lá pro nosso canal do YouTube. Então, vale a pena se vocês quiserem consumir isso. E é isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que vá se gerar valor pro negócio, pra vida de vocês. E a gente se vê terça-feira que vem no nosso próximo Café com as Leoas. Acho que eu vou ter novidades bem legais pra contar pra vocês no nosso próximo Café com as Leoas. Tá bom? E não, eu não estou grávida. Todo mundo que eu falo isso, a pessoa vai, tá grávida. Não estou grávida. Tá bom? Que eu saiba, no caso. Mas não. Beijo, gente. Até o próximo café. Se cuidem. A senha é manada, tá bom? Fiquem bem.